Durante muito tempo, as pessoas repetiram a mesma ideia: basta pensar positivo, e tudo na sua vida vai melhorar. Mas existe um problema nessa crença que quase ninguém fala. Muitas pessoas tentam manter pensamentos positivos todos os dias, e mesmo assim continuam presas nos mesmos resultados. Elas se esforçam para acreditar que tudo vai dar certo, mas algo dentro delas ainda parece travado. A verdade é que existe uma grande diferença entre pensamento positivo e consciência real. E quando essa diferença não é compreendida, o pensamento positivo pode acabar se tornando apenas mais uma forma silenciosa de autoengano. Neste vídeo, você vai entender qual é a verdade por trás disso. Porque prosperidade não responde apenas ao que você tenta pensar, mas ao que sua mente realmente acredita. Nos últimos anos, uma ideia se espalhou com muita força: se você pensar positivo, sua vida naturalmente vai melhorar. Livros, palestras e frases motivacionais repetem isso o tempo todo. Mantenha pensamentos positivos. Visualize o que você deseja. Acredite que tudo vai dar certo. E, à primeira vista, isso parece fazer muito sentido. Afinal, pensamentos influenciam emoções, emoções influenciam atitudes, e atitudes moldam resultados. Mas existe um detalhe importante que muitas vezes fica de fora dessa conversa. Muitas pessoas tentam manter pensamentos positivos todos os dias, mas, no fundo, continuam carregando dúvidas, medos e crenças que dizem exatamente o contrário. E quando isso acontece, algo curioso surge. A mente começa a repetir frases positivas na superfície, mas lá no fundo ainda acredita em limitações. É como tentar cobrir uma rachadura profunda com uma fina camada de tinta. Por fora, parece resolvido. Mas a estrutura continua a mesma. E é exatamente por isso que tantas pessoas dizem que tentaram pensar positivo, mas nada realmente mudou. Porque o verdadeiro problema nunca foi apenas o pensamento. Era algo muito mais profundo. Pensamento positivo não transforma crenças profundas. Muitas pessoas acreditam que basta repetir pensamentos positivos para transformar a própria realidade. Elas dizem para si mesmas: eu sou próspero. Tudo vai dar certo. Grandes oportunidades estão chegando. Mas existe uma pergunta importante que quase ninguém faz. O que acontece quando essas frases entram em conflito com aquilo que sua mente realmente acredita? Se, no fundo, alguém acredita que não merece prosperar, ou que a vida sempre será difícil, ou que oportunidades raramente aparecem, repetir pensamentos positivos pode criar apenas um efeito superficial. Porque a mente humana funciona em camadas. Existe a camada consciente, aquela que repete frases, afirmações e intenções. Mas existe também a camada inconsciente, onde vivem as crenças que foram formadas ao longo de anos. E é justamente essa parte silenciosa da mente que muitas vezes dirige nossas escolhas, reações e comportamentos. Por isso, quando alguém tenta pensar positivo sem transformar as crenças profundas que carrega dentro de si, algo curioso acontece. As palavras dizem uma coisa, mas a mente acredita em outra. E quando existe esse conflito interno, a realidade costuma seguir aquilo que está mais enraizado. Não o pensamento que foi repetido algumas vezes, mas a crença que foi construída ao longo de uma vida. Pensamentos positivos podem influenciar a mente, mas são as crenças profundas que realmente moldam a direção da vida. A positividade forçada pode esconder o verdadeiro problema. Existe um outro aspecto do pensamento positivo que quase nunca é discutido. Muitas pessoas aprenderam que sentir tristeza, medo, frustração ou dúvida é algo que deve ser evitado a todo custo. Então, sempre que uma emoção difícil aparece, elas tentam rapidamente substituí-la por um pensamento positivo. Elas dizem para si mesmas: não posso pensar assim. Preciso ser positivo. Vai dar tudo certo. Mas existe um risco silencioso nisso. Quando a positividade é usada apenas para abafar emoções reais, ela pode impedir que a pessoa compreenda o que realmente está acontecendo dentro de si. Porque emoções desconfortáveis muitas vezes são sinais importantes. Elas mostram onde existem feridas, medos ou crenças que ainda precisam ser compreendidos. Mas quando alguém tenta cobrir tudo isso com frases positivas, essas mensagens internas continuam existindo, apenas ficam escondidas. É como apagar a luz de um quarto bagunçado. A bagunça não desaparece,
ela apenas deixa de ser vista. E é por isso que algumas pessoas passam anos tentando manter pensamentos positivos, mas continuam sentindo os mesmos bloqueios internos. Não porque estejam pensando da forma errada, mas porque aquilo que realmente precisa ser olhado, continua sendo evitado. A verdadeira transformação começa quando a consciência tem coragem de olhar para dentro, não apenas quando tenta pensar positivo. Pensamento positivo não cria realidade, ele amplifica o que já existe dentro de você. Muitas pessoas acreditam que o pensamento positivo funciona como uma espécie de fórmula mágica. Que basta repetir certas frases, ou imaginar certos resultados, e a realidade começará a se transformar automaticamente. Mas a mente humana é muito mais complexa do que isso. Pensamentos positivos não são capazes de criar uma nova realidade sozinhos. O que eles realmente fazem é amplificar aquilo que já existe dentro da sua mente. Se dentro de você existe clareza, confiança e direção, pensamentos positivos podem fortalecer isso. Mas se, no fundo, existem dúvidas profundas, medo de fracassar ou a sensação de não merecer certas coisas, então repetir pensamentos positivos pode gerar apenas um contraste ainda maior entre o que você tenta acreditar e aquilo que realmente sente. E esse conflito interno muitas vezes cria exatamente o oposto do que a pessoa espera. Porque a mente não responde apenas às palavras que você repete. Ela responde principalmente às emoções e crenças que você carrega de forma silenciosa. Por isso, algumas pessoas passam anos tentando cultivar pensamentos positivos, mas continuam sentindo que algo dentro delas permanece travado. Porque a verdadeira mudança não começa no pensamento. Ela começa na consciência de quem você acredita ser. Pensamentos podem direcionar a mente, mas são as crenças profundas que determinam até onde você realmente acredita que pode ir. O que realmente transforma a mentalidade é a consciência. Se pensamento positivo sozinho não é suficiente, então o que realmente transforma a mentalidade de uma pessoa? A resposta é algo muito mais profundo. Consciência. Consciência é a capacidade de observar os próprios pensamentos, perceber padrões emocionais, e enxergar as crenças que silenciosamente moldam a forma como você vê o mundo. Muitas vezes, aquilo que bloqueia a prosperidade, as oportunidades ou o crescimento pessoal não está na realidade externa. Está nas interpretações que a mente construiu ao longo do tempo. Crenças como: isso não é para mim. Eu nunca consigo. As coisas sempre dão errado. Essas ideias podem se tornar tão automáticas, que passam a parecer verdades absolutas. E enquanto essas crenças permanecem invisíveis, elas continuam influenciando escolhas, comportamentos e decisões. É por isso que a verdadeira mudança começa quando uma pessoa começa a observar a própria mente com mais clareza. Quando ela começa a perceber de onde vieram certas crenças, quais padrões ela repete, e quais histórias ela continua contando para si mesma. Porque no momento em que algo se torna consciente, ele também se torna passível de transformação. E é nesse ponto que o pensamento positivo finalmente começa a ter um papel real. Não como uma tentativa de esconder problemas, mas como uma nova direção construída com consciência. Transformação verdadeira não começa tentando pensar diferente, começa entendendo profundamente aquilo que você sempre acreditou. O pensamento positivo só tem poder quando está alinhado com quem você realmente é. Existe uma última verdade sobre o pensamento positivo que raramente é mencionada. Pensamentos só têm verdadeiro poder quando estão alinhados com aquilo que você realmente acredita sobre si mesmo. Porque a mente humana não responde apenas às palavras que você diz, ela responde principalmente à identidade que você construiu ao longo da vida. Se alguém, no fundo, acredita que sempre terá que lutar muito para conseguir qualquer coisa, essa crença silenciosa acaba influenciando escolhas, comportamentos e até as oportunidades que essa pessoa percebe ao seu redor. Mas quando a forma como você se vê começa a mudar, algo muito diferente acontece. Os pensamentos deixam de ser apenas frases repetidas. Eles passam a refletir uma nova percepção de quem você realmente é, e quando isso acontece, não existe mais conflito interno. Aquilo que você pensa, aquilo que você sente, e aquilo que você acredita, começam a caminhar na mesma direção. É nesse momento que mudanças reais começam a surgir. Não porque você tentou forçar pensamentos positivos, mas porque a maneira como você se enxerga no mundo começou a se transformar.
E quando a identidade muda, a realidade também começa a responder de forma diferente. A verdadeira mudança não acontece quando você tenta pensar positivo, acontece quando você começa a enxergar a si mesmo de uma forma totalmente nova. Talvez o problema nunca tenha sido a falta de pensamentos positivos. Talvez o verdadeiro desafio sempre tenha sido algo mais silencioso, algo que acontece dentro da mente sem que a gente perceba. Porque, muitas vezes, passamos anos tentando mudar apenas aquilo que pensamos, mas raramente paramos para observar aquilo que realmente acreditamos. E são justamente essas crenças invisíveis que moldam a forma como vemos o mundo, interpretamos as situações e tomamos decisões. Pensamentos podem ser escolhidos, mas crenças profundas, normalmente foram construídas ao longo de experiências, histórias e interpretações que carregamos por muito tempo. Por isso, a verdadeira transformação não começa tentando repetir frases positivas. Ela começa quando alguém tem coragem de olhar para dentro com honestidade, questionar antigos padrões, e perceber que talvez algumas verdades que sempre pareceram absolutas, na realidade eram apenas interpretações. E quando essa consciência surge, algo muito interessante acontece. A mente começa a se abrir para novas possibilidades. Não porque você está tentando se convencer de algo, mas porque começou a enxergar a si mesmo, e a própria vida, de uma forma diferente. Se essa reflexão fez sentido para você, talvez seja porque existe algo dentro da sua mente que começou a ser questionado agora. E esse é sempre o primeiro passo para qualquer transformação real. Se você gosta de conteúdos que exploram consciência, mentalidade, energia e os padrões invisíveis que influenciam nossa vida, considere se inscrever no canal. Aqui no Vida Próspera, novos vídeos são publicados trazendo reflexões profundas sobre aquilo que muitas vezes passa despercebido na mente humana. E antes de sair, me conta algo nos comentários. Você acredita que o pensamento positivo realmente funciona, ou sente que existe algo mais profundo por trás disso? Eu vou ler sua reflexão.